Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 27 de setembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, como todos os dias, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale a partir de agora, às 6h35. Confira agora, então, os destaques dessas últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Anvisa autoriza clínica com CAR-T-Cell no Brasil. Servidores da educação em Goiânia entram em greve a partir de segunda-feira. O UFG lança concurso público para professores com salário de até R$10 mil. Oposição anunciou obstrução de pautas do Congresso em reação ao STF. Banco Central lança novas regras sobre falhas de segurança do Pix. Vazamento de amônia, empresa de Morrinhos deixa 20 pessoas intoxicadas. Apagão no Brasil foi causado por baixo desempenho em usinas eólicas e solares. É o que diz a ONS. CNJ aprova regra para ampliar o número de juízas na segunda instância. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de quarta-feira para você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Anvisa autorizou a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto Butantan, a realizar um ensaio clínico no Brasil com CAR-T-Cell, a técnica que combate o câncer no sangue com as próprias células de defesa do paciente modificadas em laboratório. 81 pacientes vão passar pelo estudo. Segundo a Anvisa, os estudos estão em fase clínica inicial. O objetivo é avaliar a segurança e a eficácia no tratamento de pacientes com leucemia linfóide aguda B e linfoma não Hodgkin B, recidivados e refratários. Segundo Dimas Covas, à frente do estudo, nenhum paciente foi escolhido até agora. O estudo vai definir a seleção dos pacientes. Inicialmente em Ribeirão Preto, e depois São Paulo e depois Campinas. Os pacientes precisam entrar em contato pelo e-mail terapia@hemocentro.fmrp.usp.br. E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira, por unanimidade, retirar as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. As entidades fiscalizadoras são aquelas autorizadas, por exemplo, a ter acesso aos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo tribunal e ao código-fonte, um conjunto de linhas de programação de um software com instruções para que o sistema funcione. Esse acesso é feito sempre no período de um ano antes do primeiro turno das eleições e tem como objetivo fiscalizar e auditar o sistema eleitoral. Até então, a resolução que tratava do tema previa, além da participação das Forças Armadas, a atuação de partidos políticos, federações e coligações, da OAB, Ministério Público, Congresso Nacional, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, entidades de classe, entidades sem fins lucrativos que atuam na fiscalização e transparência da gestão pública. Agora, as Forças Armadas estão fora da lista, assim como o Supremo Tribunal Federal. 6h38, o MEC anuncia 8,8 bilhões de reais para conectar as escolas públicas. Os detalhes com Yuri Hudson. O governo federal anunciou um aporte bilionário para duas áreas, saúde e educação. Nesta terça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o programa Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A proposta do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério das Comunicações, é levar internet a todas as escolas públicas até 2026. O investimento previsto é de 8,8 bilhões de reais. Segundo dados do governo, 4.600 escolas não têm energia elétrica e outras 40 mil instituições não têm acesso à internet banda larga. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, o programa
vai mudar essa realidade. 52% das escolas não possuem distribuição de sinal de Wi-Fi na rede na escola. E quase 70% não constam com dispositivos, como eu falei, seja computador, seja desktop, notebooks, dentro da escola. Mas a ideia é garantir que essas escolas que não têm banda larga fixa sejam as primeiras escolas a serem atendidas nesse programa. O governo anunciou ainda nesta terça no Palácio do Planalto o decreto que institui a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Serão 42 bilhões de reais em investimentos públicos e privados, com a intenção de dotar o país de insumos essenciais para a produção de medicamentos e vacinas, como frisa o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é médico. A globalização, ela continua, mas há um princípio novo após a pandemia, que é o princípio da precaução. O Brasil não pode depender de equipamento totalmente de fora, não pode depender de novas moléculas, medicamentos totalmente de fora. O objetivo é produzir nacionalmente em 10 anos 70% dos insumos do setor no Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. E contrariando o prefeito Rogério Cruz, que disse nesta terça-feira não acreditar em greve de servidores da educação, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Goiás, o Sintego, anunciou algumas horas depois que a assembleia realizada em frente ao Paço Municipal decidiu pela deflagração da paralisação da rede municipal a partir da próxima segunda-feira, dia 2. A decisão foi tomada de acordo com a presidente do Sintego e deputada estadual Bia de Lima após inúmeras tentativas de diálogo. Mais cedo, Rogério Cruz garantiu que contava com a sensibilidade dos administrativos para que evitassem a greve. Republicano ainda citou dificuldades econômicas do município. Bia de Lima garantiu que os trabalhadores da educação irão cruzar os braços. Eles pedem 6% de reajuste na data base, construção de um novo plano de carreira e auxílio locomoção. E o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, vai ser o novo presidente do Republicanos em Goiás. A definição aconteceu nesta terça-feira, após uma reunião em Brasília com o presidente nacional Marcos Pereira. Antes de bater o martelo, Naves recebeu convites de diversos partidos, entre eles o PSD e o PL, mas acabou acertando a filiação ao Republicanos. A sigla se alinha ao pensamento ideológico de direita do prefeito. Com o movimento, ele ganha força para turbinar o projeto de disputar a eleição majoritária em 2026. Criminoso que assassinou e roubou o produtor rural é morto em confronto com a polícia aqui em Goiás. A reportagem de Andressa Calassi. O latrocida estava em Piracanjuba quando foi abordado pela equipe do Batalhão Rural. Segundo os policiais, Tiago Antônio não respeitou a ordem de parada e atirou contra a polícia. E na manhã de hoje, patrulhamento ali pela zona rural de Piracanjuba, a equipe, um patrulhamento na zona rural, visualizou um indivíduo, uma motocicleta, que ao perceber a presença da equipe, tentou evadir da mesma, foi iniciado um breve acompanhamento, aí foi tentado realizar a abordagem nesse motociclista, só que o mesmo aí não respeitou a parada e atirou contra as equipes policiais. As equipes revidaram essa injusta agressão, houve o confronto armado, o indivíduo foi alvejado, neutralizado. E como o local não tinha cobertura de sinal de telefonia, foi necessário a própria equipe prestar o socorro para o indivíduo, Porém, o mesmo não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital mais próximo. O criminoso respondia pelo crime de latrocínio consumado. Segundo a polícia, ele foi responsável pela morte do fazendeiro Alaor Elias da Silva no ano de 2012. Ao confessar o crime, Tiago disse à polícia que matou a vítima com vários disparos na cabeça e depois ateou fogo no corpo. Ele indivíduo tem uma extensa ficha criminal, estava tornozelado pelo crime de latrocínio, que o mesmo, ao tentar roubar anos atrás uma propriedade rural, alvejou, deu 2 tiros na cabeça do produtor rural e ateou fogo, E fez o roubo em toda a propriedade, Roubou arma, roubou o cofre da propriedade. No momento do confronto, Tiago usava tornozeleira eletrônica, mas o objeto foi coberto para interromper o sinal. Eles furtam propriedades rurais aí, maquinário, ferramentas e também armas de fogo, Em várias propriedades nessas regiões aí de Piracanjuba, Cristianópolis, e Bela Vista. Após a ocorrência, a neta do produtor rural que foi morto por ele, há 10 anos atrás, ela ligou e chorando, agradeceu
pela ocorrência, avisando que na terra não houve justiça, né? Mas a Polícia Militar fez justiça nessa ocorrência, né? Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. E o elenco do Internacional encerrou a preparação para a partida diante do Fluminense pela semifinal da Libertadores. Na tarde dessa terça-feira, Eduardo Coudet conduziu a última atividade no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, antes do elenco seguir para o Rio de Janeiro. As atividades foram realizadas com portões fechados no CT, com privacidade, para ajustar os últimos detalhes antes do jogo. Segundo informações da revista Colorada, o meia Alan Patrick deixou o treino antes do restante do elenco, mas não deve preocupar para a partida decisiva contra o Fluminense. As equipes entram em campo nesta quarta-feira às 21h30 no Maracanã. E ainda falando sobre esse jogo, o Fluminense divulgou no início da noite de ontem que vai vender novos ingressos para o jogo contra o Internacional. A comercialização aconteceu ainda na noite de ontem, a partir das 21 horas de Brasília, especificamente para sócios, independente do plano, inclusive do Arquiba 60. De acordo com o clube, a nova carga de ingressos se deu porque o Flu detectou irregularidades na compra e tentativa de revenda. O Fluminense informou que cancelou os pedidos irregulares e também suspendeu preventivamente os respectivos cadastros dos sócios. O clube não divulgou a quantidade de ingressos colocados à venda novamente. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. E o mercado físico do boi gordo voltou a apresentar negociações acima da referência média no decorrer da terça-feira. Consultor de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, evidencia que mesmo diante da alta de preços, ainda há dificuldades na compra de gado em alguns estados, sinalizando que esse movimento vai continuar no curto prazo. A primeira quinzena do mês também será importante, uma vez que a reposição ao longo da cadeia produtiva costuma ser melhor nesse período, em linha com a entrada dos salários na economia, motivando as vendas de carne, ao que pondera safras e consultoria. Confira como fecharam os preços nessa terça-feira. Em São Paulo, a referência média para a arroba do boi ficou em R$ 228,00, estável. Em Goiânia, a indicação foi de R$ 215,00 para a arroba do boi gordo, sem alteração. Uberaba, Minas Gerais, a arroba teve o preço de R$ 223 contra R$ 220,00 do dia anterior. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a arroba foi indicada em R$ 226 com estabilidade. Já em Cuiabá, a arroba ficou em R$ 188,00, um comparativo com R$ 187,00 de ontem. O mercado atacadista voltou a apresentar firmeza em seus preços. Segundo Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade do movimento de alta no decorrer da primeira quinzena do mês, período pautado por maior apelo ao consumo. Ele destacou ainda que a carne do frango continua sendo a preferência da população de menor renda entre 1 e 2 salários mínimos. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02. Agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E deputados e senadores da oposição anunciaram nesta terça-feira que vão obstruir a pauta da Câmara e do Senado em protesto às decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. O julgamento da descriminalização do aborto é o principal motivo da manifestação. No entanto, os parlamentares também citaram o julgamento sobre a criminalização do porte de drogas, o marco temporal das terras indígenas e a volta da contribuição sindical. Para o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, há uma interferência do judiciário em questões que são do legislativo. No caso da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez, o 3º mês de gestação, Marinho afirmou que deve apresentar um projeto de decreto legislativo que propõe um plebiscito sobre o tema. A semana passada, a bancada ruralista já havia se manifestado a favor da obstrução das pautas na Câmara e no Senado, após o fim do julgamento que derrubou a tese que estabelecia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, como uma linha de corte temporal para demarcações. E o Banco Central publicou nesta terça-feira novas regras sobre falhas de segurança relacionadas ao Pix.
As alterações se referem à comunicação nos casos de vazamento de dados pessoais e as penalidades que as instituições participantes do Pix estão sujeitas se descumprirem as normas. Com isso, os bancos terão que avisar os consumidores sempre que houver vazamento de dados, mesmo se não tiver risco e nem motivo da falha. De acordo com o órgão, apesar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determinar a obrigação de comunicação apenas em casos com potencial risco ou dano relevante, desde o lançamento do Pix, o Banco Central optou pela comunicação mesmo em casos de menor impacto. A norma prevê que o dever recai sobre a instituição de relacionamento do cliente, mesmo que não tenha dado causa ao evento, uma vez que é ela que possui o canal seguro de comunicação, acessível exclusivamente por meio de identificação pessoal, como senha e reconhecimento biométrico. E o governo vai ao Supremo Tribunal Federal pedir para rever a forma de pagar precatórios. A matéria você confere com o Norberto Notari. O governo quer rever a forma de pagamento das dívidas judiciais da União, chamadas de precatórios. Para isso, a administração federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar mudar o modo como esses valores serão cobrados e debitados na contabilidade. O objetivo é quitar aproximadamente 95 bilhões de reais. O governo Bolsonaro estabeleceu um limite anual com precatórios para abrir espaço para outros tipos de despesas. Como essa regra vale até 2026, a previsão é de que em 2027 o governo seja obrigado a pagar todo o valor que ultrapassou os limites anuais. O tributarista Wellington Mota detalha como funcionam essas dívidas e quais são os casos que envolvem os débitos. Na verdade, os precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo judiciário para cobrar dos municípios, dos estados ou da União e suas autarquias, valores devidos após condenação judicial definitiva que não caiba mais recurso. Os precatórios podem ter natureza alimentar, quando eles têm origem de salários, pensões, aposentadorias ou indenizações. Ou natureza não alimentar, quando se referem a outros temas, como, por exemplo, desapropriações de terra, restituição ou devolução de tributos pagos a maior, tudo isso em ação judicial. O tributarista Wellington Mota explica as regras e prazos para pagamento dos precatórios. Existe um prazo de 10 anos lá na Constituição Federal, no artigo 78 das disposições transitórias. Mas, na verdade, a regra geral é que quando a Justiça faz a requisição do precatório até o dia 2 de abril de cada ano, o precatório tem que entrar no orçamento do governo para que ele seja pago até dezembro do ano seguinte. Só que essa regra de dezembro do ano seguinte, ela não se aplica quando se trata de precatório de requisição de pequeno valor. O que é uma requisição de pequeno valor? É um precatório até 60 salários mínimos, quando se tratar da União, ou 40 salários mínimos para os estados, ou de 30 salários mínimos para os municípios. O governo propõe mudar a forma de pagamento, pois alega que a decisão da gestão anterior é inconstitucional. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06 e um vazamento de amônia em uma indústria de alimentos em Morrinhos nesta manhã de terça-feira deixou 20 funcionários com sintomas de intoxicação. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás esteve no local junto com a equipe composta por veículos especializados nesse tipo de atendimento, sendo 2 unidades de resgate, um caminhão de incêndio e uma unidade de autossalvamento. Além disso, a corporação informou que teve suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e disponibilizou 2 ambulâncias para atender os trabalhadores. No local, os bombeiros isolaram a área afetada e um ponto de concentração de vítimas foi estabelecido para fornecer cuidados médicos adequados. Há cerca de 20 vítimas com sintomas de intoxicação foram transportadas para atendimento médico. Ainda segundo os bombeiros, foi verificado que a área de vazamento ainda possuía concentração do produto químico no ambiente. A corporação promoveu a devida ventilação do local e deu todas as orientações necessárias aos responsáveis. E a Universidade Federal de Goiás está com inscrições abertas para novo concurso público que abrange o preenchimento de 19 vagas para professores efetivos. As ofertas variam de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64, conforme a titulação do candidato e o regime de trabalho exigido.
As vagas estão distribuídas nas unidades da UFG em Goiânia, Goiás e Aparecida de Goiânia. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro, até às 14 horas, exclusivamente por meio do site da UFG. Para confirmar a candidatura é necessário o pagamento de uma taxa de inscrição, cujo valor varia de R$ 49,99 até R$ 210. O valor da taxa segue as mesmas condições de modelagem do salário, variando de acordo com a titulação, graduação, especialização, mestrado ou doutorado e também com regime de trabalho. E Ronaldo Caiado completou 74 anos de idade, avaliado em pesquisa como o melhor governador do país e reconhecido como um dos mais influentes líderes políticos do Brasil. Quem traz essa informação é Pedro Henrique Rabelo. Nascido em Anápolis em 1949, o libriano Ronaldo Caiado celebra mais um ano de vida. Vindo de uma família com tradição na política em Goiás, é filho de Edenval Ramos Caiado e Maria Xavier Caiado. Médico ortopedista, especializou-se como cirurgião de coluna vertebral em Paris. O seu mestrado foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caiado também é produtor rural. Criou na década de 80 a União Democrática Ruralista, a UDR, entidade que visava defender os interesses dos produtores rurais. Foi deputado federal 5 vezes e uma vez senador da República. Foi candidato à presidência em 1989. Ele é casado com Gracinha Caiado e pai de 4 filhos. No seu segundo mandato, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, hoje tem ótimos números em âmbito nacional. Com 76% de aprovação, é o governador mais bem avaliado do país. Outro ponto que chama a atenção, ele foi o único na história a ser eleito 2 vezes no primeiro turno. Por isso, saímos às ruas da capital para dar aquele que poderia ser o melhor presente para ele, a avaliação da sua gestão feita pelo povo goiano. Eu penso que ele seja uma pessoa íntegra, né? Um médico, né? Então, voltado para as pessoas, né? Uma gestão humana, certo? Então, a avaliação que eu vejo dele é essa, né? Uma pessoa preocupada com o bem-estar do cidadão, né? Com toda a sua experiência adquirida, o governador consegue se comunicar bem com a juventude que reconhece as mudanças no estado. Um ótimo governador, uma ótima pessoa. Tive a oportunidade de estar em alguns eventos já, juntamente com ele. Admiro a gestão, a participação dele para fazer Goiás um estado cada vez melhor, tanto na educação, na saúde, no agronegócio. Eu estou sempre por dentro das notícias, das matérias, e são sempre notícias positivas nesse sentido. Por ser médico e conhecer as necessidades que a população precisa, ele sempre teve a saúde como prioridade. E depois de 4 anos e 9 meses de gestão, o estado avançou com a construção das policlínicas, hospitais novos, uma grande estrutura para vencer a Covid, e isso é lembrado pelo povo. Você vê que nós somos bem cuidados, né? Em Goiás, e também tem a parte de segurança também, né? A segurança também é excelente, excelente. Apaixonado por Goiás, Ronaldo Ramos Caiado faz tudo o que pode para ver o seu estado em primeiro lugar. E a população goiana não poderia ter sentimento diferente a uma pessoa que tanto fez por Goiás. E é claro que o feliz aniversário não poderia ficar de fora. Parabéns, governador, saúde aí, prosperidade, né, para os próximos pleitos, e que seja abençoado por Deus, né? Tudo de bom. Parabéns. Um feliz aniversário, uma vida longa e próspera, e que continue sendo nosso governador aí por vários anos. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12 agora, e o São Paulo faturou R$19.964.340 com a renda líquida da partida de volta da final da Copa do Brasil no último domingo diante do Flamengo no Morumbi.
O tricolor paulista conquistou o título inédito diante de 63.077 torcedores. De acordo com o documento divulgado pela CBF, o São Paulo teve uma renda bruta de R$ 24.520.800. As despesas para a realização do duelo, porém, alcançaram R$ 4.556.459. A renda de quase 20 milhões foi a maior da história do clube, que deve usar o dinheiro para sanar algumas das suas dívidas e dar um respiro ainda maior nas finanças. Pela conquista da taça, o São Paulo embolsou mais 70 milhões de reais. 7h13. E não tem nada definido no duelo brasileiro da semifinal da Copa Sul-Americana. Na noite de ontem, Corinthians e Fortaleza ficaram no empate por 1-1 na Arena do Corinthians, em São Paulo. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira, também às 21h30, horário de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza. Quem vencer garante vaga na final, enquanto que o novo empate leva a decisão para os pênaltis. O classificado faz a grande final contra quem passar de LDU do Equador e Defensa e Justiça da Argentina. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado brasileiro da soja teve uma terça-feira lenta de negócios. Tanto a Bolsa de Chicago quanto a variação do dólar em relação ao real tiveram volatilidade nesta terça-feira. No Brasil, os preços ficaram de estáveis a mais altos, com poucas exceções. Lotes pontuais foram negociados com pagamentos previstos para meados de novembro. Os volumes não foram significativos. No Porto do Rio Grande, avançou de R$153 para R$154. Em Cascavel, no Paraná, foi comercializada a R$136. Já no Porto de Paranaguá, valorizou de R$144 para R$146. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca estabilizou em R$125. Já em Dourados, Mato Grosso do Sul, se manteve em R$127,50. Em Rio Verde, aqui em Goiás, subiu de R$123 para R$124,50. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a terça-feira com preços em leve alta. O dia foi volátil e a colheita em ritmo lento, mais lento do que o esperado nos Estados Unidos, além da piora das lavouras do país, determinou a alta. Os ganhos do petróleo contribuíram para essa recuperação. Mas a reação foi limitada pelo temor de recessão na economia dos Estados Unidos, o que fortalece o dólar frente a outras moedas correntes. As perspectivas de uma safra positiva no Brasil em fase inicial de plantio e a expectativa de recuperação na safra da oleaginosa na Argentina também atuaram como fatores baixistas aos preços. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. E o INSS começa a telefonar para segurados anteciparem a perícia médica via Ateste-Med. Saiba como funciona o procedimento do órgão nessa matéria de Paula Custódio. O INSS começou nesta segunda-feira, 25 de setembro, a ligar para os segurados que estão aguardando há mais de 45 dias pela perícia médica para concessão de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A medida faz parte das ações do Ministério da Previdência Social para diminuir a fila de quase 1.700.000 pedidos de concessão de benefícios. A antecipação será feita por meio do Ateste-Med, uma análise documental sem passar pela perícia presencial. O INSS informa que o número que vai aparecer na tela de chamada será o DDD 11 2135 0135. Repetindo, DDD 11 2135 0135. Vale destacar que o número não recebe chamada telefônica nem mensagem de WhatsApp. Durante a audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou uma série de ações para reduzir a fila do INSS. Entre elas, a informatização, o cruzamento de dados com outras instituições federais e o lançamento do programa Previmóvel para atendimento itinerante. Segundo ele, a redução da fila é o principal desafio da Previdência, sobretudo após a recente alta dos pedidos de concessão de benefícios. Esse mês de agosto, mais de 1 milhão de brasileiros entraram com algum pedido dentro do meu INSS da Previdência Social, de todo tipo.
aposentadoria, pensão, salário acidente, salário gestante, BPC, agricultores, trabalhadores agrícolas. É o recorde da nossa história. Então, além de ter o problema de você enfrentar uma herança de fila, você tem que resolver o que está agora. Nosso esforço é para que, até final de dezembro, consigamos enquadrar esses pedidos no prazo máximo permitido por lei, que é de 45 dias. O especialista em direito previdenciário, Washington Barbosa, destaca o acordo entre o INSS e a Ordem dos Advogados do Brasil, no qual os juristas podem fazer quase todo o trabalho de uma agência da Previdência. Segundo ele, essa medida desafoga os atendimentos e libera os servidores para ficarem na parte de análise das propostas. Barbosa propõe, então, que esse convênio se estenda para os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. Se nós transferíssemos esse mesmo convênio da OAB para que os CRAS em cada localidade pudessem também fazer o atendimento, muitas pessoas seriam liberadas e a gente poderia ter um efeito muito forte nesse aspecto. Sem falar que, se nós treinarmos essas pessoas, os pedidos já vão ser dada entrada de maneira mais redonda, o que facilita o atendimento. Segundo o INSS, o prazo máximo para a concessão do benefício por meio do Ateste Med é de 180 dias. Caso o benefício seja negado, o segurado terá um prazo de 15 dias para realizar um novo requerimento. O Instituto informa que não entra em contato com o segurado para pedir número de documentos, foto para comprovar biometria facial, número de conta corrente ou senha bancária. A chamada é feita apenas para antecipar o atendimento, remarcar consulta, informar sobre requerimentos, entre outros serviços. Reportagem Paloma Custódio. 7h19, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Já. Apagão no Brasil foi causado por baixo desempenho em usinas eólicas e solares. É o que diz a ONS. A CNJ aprova a regra para ampliar o número de juízas na segunda instância. E claro, espaço local para as nossas notícias locais. Com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Olha, o desempenho abaixo do esperado em equipamentos de controle de tensão de diferentes usinas eólicas e solares foi considerada a causa raiz do apagão registrado em 15 de agosto, que afetou consumidores em 25 estados e no Distrito Federal. A conclusão consta em minuta do relatório de análise de perturbação encaminhada na segunda-feira a agentes do setor pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. O documento também cita centenas de providências a serem tomadas até julho de 2024 por diferentes agentes do setor, incluindo a própria ONS, geradores eólicos e fotovoltaicos. São ações como ajustes em proteções, questões relacionadas à comunicação com agentes no momento de recomposição do fornecimento de energia e a validação de modelos matemáticos de todos os geradores eólicos e fotovoltaicos, citou o operador. E o Conselho Nacional de Justiça, sob a presidência da ministra do STF, Rosa Weber, aprovou por maioria nesta terça-feira a criação da regra que promove a paridade de gênero no preenchimento de vagas de juízes de segunda instância nos tribunais federais, estaduais, militares e trabalhistas nas promoções por merecimento. O órgão excluiu o gênero da regra de promoção dos magistrados por antiguidade. A aprovação da medida pelo colegiado deve ampliar o número de mulheres nos cargos de desembargadoras. De acordo com dados do levantamento da Justiça em Números do CNJ, só 38% da magistratura é composta por cerca de 18 mil juízes e é formada por poucas mulheres. Enquanto entre os desembargadores, as mulheres representam 25%. Entre os ministros da Corte Superior, esse percentual ainda é menor, 18%. A regra aprovada define que para o acesso aos tribunais de segundo grau que não alcançaram a proporção de 40% a 60% por gênero pelo critério de merecimento, as vagas serão preenchidas por meio de editais abertos para recebimento de inscrições mistas para homens e mulheres ou exclusivas de mulheres, até atingir a margem do percentual determinado pelo CNJ no respectivo tribunal. Com a medida aprovada pelo CNJ, os tribunais deverão alternar as promoções entre a lista mista e a lista exclusiva de mulheres a partir de janeiro do ano que vem. E o
corte da Selic tem impacto leve nas operações de crédito. O juro do rotativo do cartão caiu 2 pontos percentuais. E quem traz essa informação é Milena Abreu. O Conselho de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu pela segunda reunião seguida cortar a Selic em 0,5 ponto percentual. Com isso, a taxa passou de 13,25% para 12,75% ao ano. E como você já sabe, qualquer alteração na Selic, que é considerada os juros básicos da economia brasileira, impacta nas operações de crédito. A ANEFAC, que é a Associação Nacional de Executivos, fez algumas simulações. Com o corte de 0,5 ponto percentual, o efeito sobre as principais modalidades de crédito é leve, já que, segundo a ANEFAC, há uma diferença muito grande entre a taxa Selic e as taxas de juros cobradas aos consumidores, que na média da pessoa física beiram 125% ao ano. No cartão de crédito, por exemplo, que é a modalidade mais cara do mercado, os juros anuais com a queda da Selic passam de 427,8% para 425,6%. No cheque especial, as simulações da ANEFAC mostram um recuo menor, cai de 153,8% para 152,7%. Em valores, a compreensão pode ficar um pouco mais fácil. O consumidor que pagava R$ 53,80 de juros pela utilização de R$ 1.000 no cheque especial por 20 dias, com a Selic a 13,75% ao ano, agora deve pagar R$ 53,53, uma diferença de menos de 30 centavos. Já o custo de uma dívida de R$ 3.000 no rotativo do cartão de crédito por 30 dias cai de R$ 446,10 para R$ 444,90, R$ 1,20 a menos. Já quem financia carro pelo CDC dos bancos percebe um pouco mais a queda. A parcela de um financiamento de um carro de R$ 40.000 em 60 vezes, por exemplo, cai de R$ 1.190,05 para R$ 1.178,75, uma diferença de R$ 11,31 na parcela. Ao fim das 60 parcelas, a economia beira R$ 680. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h32 agora. O governo do estado de Goiás anunciou que o prazo para empresas sediadas no estado que produzem ou comercializam embalagens recicláveis se cadastrarem na base de dados do programa de logística reversa terá início no dia 1º de outubro e se estenderá até o dia 30 do mesmo mês deste ano. O link para cadastramento estará disponível no site da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Na manhã desta segunda-feira, os órgãos do governo e o Ministério Público que constituem o Comitê de Logística Reversa se reuniram para validar o regimento interno do colegiado. Esse comitê será responsável por monitorar o cumprimento de metas estabelecidas no programa, o qual foi instituído pelo Decreto 10.255 de 2023. Durante a reunião ficou decidido que os membros do comitê se empenharão em melhorar a comunicação e a colaboração com entidades que representam o setor privado em Goiás, incluindo a Associação Comercial e Industrial de Goiás, a ACIEG, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, a Agência de Desenvolvimento de Goiás, a ADIAL, e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, a FEComércio. E o prazo para inscrições no aguardado processo seletivo do vestibular UEG 2024/1 para cursos EAD está prestes a encerrar. Até esta quinta-feira, os interessados têm a chance de se candidatar a uma das 1.110 vagas disponíveis em 3 cursos de graduação promovidos pela Universidade Estadual de Goiás. Os 3 cursos de graduação disponíveis para o vestibular da UEG na modalidade EAD são Ciências Biológicas, História e Pedagogia. Essa diversidade de opções permite que os candidatos escolham o curso que melhor se adequa às suas aspirações acadêmicas e profissionais. Para participar desse processo seletivo, é necessário acessar o site oficial da UEG, onde as inscrições estão sendo conduzidas. É importante lembrar que a taxa de inscrição é de R$ 50, possibilitando o acesso a uma educação de qualidade. Uma característica
característica do processo seletivo é a reserva de vagas para o sistema de cotas. Essas vagas são destinadas a candidatos provenientes da rede pública da educação básica, bem como indivíduos negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, promovendo a diversidade e a igualdade de oportunidades. O certame consistirá em uma única fase, com uma prova objetiva e uma prova de redação. As datas das provas estão marcadas para o dia 29 de outubro, com a divulgação do resultado final prevista para o dia 11 de dezembro. 7h35. E a Secretaria de Estado da Saúde alerta para a onda de calor em Goiás e dá dicas de prevenção. Confira nessa matéria de Juliana Carnevale. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás alerta a população para os cuidados necessários com a saúde diante da onda de calor pela qual passa o estado e que deve se prolongar pelos próximos dias. Segundo informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado de Goiás, as temperaturas estarão até 5 graus acima da média, acompanhadas de uma grande redução na umidade relativa do ar durante as tardes, com índices que podem atingir níveis críticos abaixo de 12%. Diversas regiões de Goiás vão enfrentar temperaturas excepcionalmente elevadas durante a semana, com destaque para Porangatu, que pode atingir a marca de 40 graus ou mais. Outras regiões também estarão sujeitas a calor intenso, como Itumbiara, com 38 graus, Ceres, 37 graus, Formosa, 34 graus e Goiânia, com previsões de até 39 graus. A desidratação é um dos principais problemas trazidos pelo calor extremo. Por isso, é essencial beber água regularmente, mesmo antes de sentir sede. A exposição prolongada ao calor pode levar à exaustão, caracterizada por mal-estar, fraquezas, náuseas, taquicardia e hipotensão. Acima de 40 graus pode haver aumento da temperatura corporal e alteração do estado mental. Isso pode levar à insuficiência de órgãos, incluindo pulmões, coração e fígado. Por isso, é preciso evitar a exposição prolongada ao calor e buscar sombra ou locais mais frescos. Crianças e idosos são mais sensíveis aos efeitos do calor. Por isso, é crucial garantir que esses grupos recebam hidratação adicional e permaneçam em ambientes bem ventilados ou refrigerados. A Secretaria da Saúde alerta que é preciso evitar alimentos gordurosos e de difícil digestão. Melhor é optar por alimentos leves, ricos em água e sais minerais, como vegetais e frutas. Realizar atividades físicas somente nas horas mais frescas do dia, como no início da manhã ou no final da tarde e à noite, é mais seguro. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.